O meu tema hoje é provando a existência do final longo de Marcos, versículos de 9 a 20. No Codex Vaticanus, isso mesmo, o Codex preferido, né? O queridinho aí dos ecletistas, né? Dos Westcott e Hort da vida, né? Dos que acreditam que esse final longo de Marcos, ele na verdade não existe, né? Para nós sabermos do que se trata, vamos ler então na Bíblia esse final longo aqui. Vamos ler então, né? O final longo de Marcos fala a respeito das aparições de Jesus depois da sua ressurreição, né? Quando Maria Madalena e as outras mulheres elas foram lá no túmulo tal, e aquele personagem que estava lá falou, não, fale lá para os apóstolos e para Pedro, para que eles me encontrem lá, não é? Lá na Galileia, né? Então começa no versículo 9 em diante, vai até o 20. São esses versículos que, segundo os teólogos modernetes da vida, né, os novos teólogos aí, os falsários, os que querem deturpar, os que querem tirar trechos da palavra de Deus, né? Dentre eles você pode falar Bart Ehrman, você pode falar Wallace, né? Dr. Wallace, grande crítico textual, Bruce Metzinger, você pode citar vários outros, né? Aqui no Brasil nós temos o Iago Martins e muitos outros aí, ecletistas, que não acreditam que o final longo de Marcos, versículos de 9 a 20 do capítulo 16, está ou estava nos originais. Esse códex, pessoal, para vocês saberem, códex, tá? O códex, ele é um manuscrito na forma de livro assim, na forma de livro. Porque se vocês não estão habituados com crítica textual, o códex ele passou a ser usado, né, logo lá na frente, nos séculos posteriores do cristianismo. Né? E os cristãos foram os que deram essa novidade, né, essa inovação, essa tecnologia, foram os que começaram a escrever, não é, os seus textos, né, em forma de livro. Livro assim, que você abre e fecha assim. Ok? Isso é um códex. Claro que isso aqui é em papel. Os códex da época do quarto século foram feitos em pergaminhos. Pergaminhos são materiais que era o couro do animal, né? A ovelhinha morria, eles pegavam o couro, faziam um tratamento de limpeza, de purificação, para tirar os odores ruins, né? E purificavam, então eles faziam peles, né? Papéis assim. E aí eles começavam a escrever a palavra de Deus neles. Então precisava de um grande número de peles de animais para se fazer um único códex, tá bom? Um único manuscrito. Então, esses feitos em pergaminhos, eles duravam mais. Por isso que até hoje nós temos o Codex Vaticanus. Né? Por quê? Porque eles são feitos em pergaminhos. E os pergaminhos, as peles dos animais, duram mais do que papiros. Os papiros são feitos daquela caninha, né? Lá no Egito, lá, muito comum. Né? Eles macetavam ela, né? E deixava secar no sol e uniam uma a outra, entrelaçava. Isso aqui é um papiro, para vocês verem, tá vendo? Olha só, papiro, isso aqui é um material feito de uma cana, de um vegetal lá no Egito, que às margens do rio Nilo você encontrava ele, ok? Essa é a diferença. Então, eu quero fazer, aproveitando o uso da obra, né, do acadêmico Paulo Anglada, né? Essa obra dele recomendo que você tenha, Manuscritologia do Novo Testamento. Tá? Eu vou fazer o uso dos comentários aqui para nós podermos comentar no que você está vendo na tela. Eu estou aqui, tá, com o Codex Vaticanus, tá, do quarto século, o queridinho, tá, dos que querem desacreditar que os versículos de 9 a 20 estão na Bíblia, né, do texto eclético. Né? Eu creio no texto Receptus e eu também acredito no texto majoritário e também na família 35 do Wilbur Pickering, ok? Acredito que eles preservam a palavra de Deus. Né? Então, pessoal, olha que interessante que nós vamos analisar. Vamos começar. Então, a palavra em discussão aqui que nós temos é o final longo de Marcos. Né? Então, o final longo de Marcos, ele pode ver aqui, pessoal,
vou até dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui, tá? Esse aqui, tá vendo? Marcon, olha aqui, ó, escrito, ó. Esse aqui é o Evangelho de Marcos, do grego Marcon, ok? E aqui nós vemos aqui o capítulo 16, os últimos versículos do 16, então para no 8. Vocês estão vendo aqui? Olha aqui, ó. Ele termina abruptamente no verso 8, não é? Ele termina aqui no verso 8, como vocês estão vendo aqui, olha só, versículo 8. Aqui está terminando o Evangelho. A gente sabe que você tem a sua Bíblia, você pode conferir que Marcos, capítulo 16, ele termina no versículo 20. Então, esses versículos de 9, do 9 ao 20, os ecléticos, né, Bart Ehrman, tá, inclusive Iago Martins e muitos outros aí, eles excluíram da Bíblia. Eles acreditam que não tem na Bíblia, não tem nos autógrafos. Então eles não acreditam, ok? Essa é a diferença, tá bom, pessoal? Só que eu quero provar aqui nesse vídeo, como eu estou dizendo, que existe sim. Que apesar de não constar aqui, você está vendo que para no versículo 8, né? Aqui encerra-se a carta de Marcos. Tá vendo? Olha aqui, ó, para vocês verem. Marcos, tá vendo? Do 15, essa folha vai do Marcos 15, tá? Ao Marcos 16, versículo 8, tá bom? Então vai aqui, do Marcos 16, quer dizer, Marcos 16, versículo 8. Tá ok? Então, vocês verem aqui, olha que interessante, vamos começar a analisar aqui. O pergaminho, o Codex Vaticanus, ele é feito em 3 linhas, tá bom, pessoal? Olha aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Olha aqui, ó, ele é feito em 3 linhas. Olha aqui, uma linha, tá vendo? Ó? Outra linha, quer dizer, colunas, né? E a terceira coluna. Ele é feito em 3 colunas, ok? Ele é escrito em 3 colunas em letras maiúsculas, chamadas letras unciais, ok? E eles não possuíam versículos. Aqui foi enumerado posteriormente, né? Os que acharam, os estudiosos colocaram números aqui em lápis, tá vendo? 4, 5, versículo 6, versículo 7, 8, mas naquela época não tinha a numeração, tá ok? Você pode ver que inexiste. Então, se são 3 em todas as páginas, vocês podem ver, olha aqui, 3, 3, 3, tá vendo? Olha só, tirando essa que estamos estudando, ó, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 e por aí vai. Sempre 3, ok? Então, o que acontece? Aqui nós temos uma coluna, nós temos 2 colunas quase completo, aqui encerra-se no versículo 8, e aqui deveria começar então, se aqui está o versículo, se aqui está o final de Marcos no versículo 8, então nessa coluna em seguida deveria começar, depois de Marcos vem Lucas, deveria começar o Evangelho de Lucas aqui bem aqui nessa terceira coluna deveria ter, aqui no alto deveria, como era de costume nesse manuscrito, que vocês vão ver, começar já no alto o Evangelho de Lucas. Então por que não está aqui? Por que não se inicia aqui nessas linhas aqui, ó, nessa terceira coluna não se inicia? Por quê? É isso que nós vamos discutir aqui, pessoal, tá bom? Primeiro, vamos ler aqui a página do livro aqui, desse livro aqui, Manuscritologia do Novo Testamento, de Paulo Anglada, sobre o Codex Vaticanus, Codex B, ele é representado pela letra B. Então veja bem o que está dizendo na página 156, para a gente observar aqui, olha que interessante. Mesmo o testemunho do Códice B é incerto, escrito em 3 colunas. Ele deixa uma coluna vaga entre o final de Marcos, no verso 8, e o início de Lucas. Embora normalmente comece os livros no início da próxima coluna, sugerindo que o seu escriba, tá vendo? Deveria começar no início da outra coluna, aquilo que eu estou falando aqui. Entendeu, pessoal? Então, deveria começar aqui, Lucas, no começo aqui, tá? No começo aqui dessa coluna aqui, ó, deveria começar o próximo livro, não começou. Embora normalmente comece os livros no início da próxima coluna, sugerindo que o seu escriba tinha ciência de que o livro poderia não terminar nesse ponto. Ou seja,
Por que ele não fez isso? Porque o escriba, esse escritor que escreveu aqui, aliás, está bem escrito, né? Letras bem feitas. Ele o que? Ele, na verdade, ele não começou o evangelho de Lucas aqui, no alto, a escrever aqui nessa mesma folha, porque ele tinha conhecimento. Ele sabia, ele tinha pergaminhos, tá? Ele tinha, no caso, papiros, com o evangelho de Marcos, e que continha, sim, do versículo 9 ao 20, ele tinha em mãos. Só que ele recebeu ordem, não sabemos de quem, para não escrever os versículos 9 a 20. Ele foi instruído, tá bom? Para não escrevê-los. Agora, ninguém sabe quem mandou, né? Só que como eles tinham que acatar as ordens, ele resolveu não. Só que não sabemos porquê, mas talvez seja em forma de protesto, ele respeitando, sabendo que ele tinha que terminar, ele terminou aqui no 8, não foi? Aqui embaixo, sobrou esse quadrante aqui, esse espacinho. Sobrou aqui esse espaço. Ele não ia começar o evangelho de Lucas aqui, ó. Não é de costume, não é padrão desse códex. Não é assim que acontece. Eles deixam esse espaço livre, não escreve nada aqui, inicia-se na coluna seguinte, na terceira coluna no caso. Conforme ele, então, ele poderia iniciar aqui Lucas aqui em cima. Ele não iniciou, uma das explicações para isso é porque ele recebeu ordens para não colocar o final longo. Então, ele acatou entre aspas. Por que entre aspas? Porque ele, em temor à palavra de Deus, ele deixou esse espaço com um protesto e não escreveu, não usou as linhas que ele tinha, que dava para colocar pelo menos uns 9 versículos aqui, dava para colocar. Ele não utilizou aqui para dar início a Lucas e foi usar uma outra página, tá? Uma outra página em seguida para fazer tudo isso, né? Foi o que ele fez, né? Que é, no caso, esta página aqui, ó. Aqui se dá início. Aqui, tá vendo? Olha só, aqui nós vemos que se dá início aqui a deixa eu ver aqui. Não é aqui. É aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui o próximo. Olha só. Então, aqui começa o Evangelho de Lucas. Estão vendo aqui? Ó, ampliei bem, ó. Lucas, vou até grifar aqui para vocês verem. Lucas, capítulo 1, versículo 1, do 1 ao 25. Tá aqui, ó. Ele começou na outra página. Vocês estão vendo aqui? Começou na outra página. Ele começou. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia, tá vendo? Olha só, Lucas capítulo 1, ele começou na outra página. Nessa página aqui, ele deveria ter começado o Evangelho de Lucas, ele deixou esse espaço em branco, respeitando, como eu disse, porque ele sabia da existência, quer dizer que já no quarto século, segundo os estudiosos, é encontrado vestígios, né, de que esses versículos do 9 ao 20, já desde o segundo século, já em cópias, tá? Já existe já em lecionários e tudo, já era citado. Então, por que então que... Olha a prova aí, por isso que eu falo que eu ia provar, eu estou provando para vocês. Então a prova fica na página seguinte, que é o início de Lucas. No início de Lucas, ele começou em 3 colunas. Normalmente não era para ter começado a primeira coluna aqui, era para ter começado a primeira coluna aqui, era para ter começado de Lucas, ele não começou, porque ele temeu a Deus, falou, não, vá que de repente seja verdade, que os evangelhos de Marcos, que o evangelho de Marcos não termine no versículo 8, mas termine no versículo 20, então vá que depois o chefe dele se arrependa, ele resolveu deixar então aqui esse espaço vazio para que pudesse posteriormente, caso houvesse ordem do chefe dele, ele escreveu o restante aqui, mesmo que reduzisse o tamanho das letras para caber aqui, porque são mais 10 versículos, teria mais 12 versículos para serem escritos, né? Então ele, em temor a Deus, ele resolveu não tocar nesse ponto e deixar vazio. Tá bom? Então aqui você vê o final da carta de Marcos, né, como nós estamos vendo aqui, né, novamente uma segunda foto. E aqui o que é interessante é que nós temos aqui, meus irmãos, Mateus, o final de Mateus, a prova está aqui, para vocês verem. Eu reduzi, vamos aqui, vemos Mateus, Marcos e Lucas. Eu mostrei que no final de Marcos para Lucas, aqui ó, no final de Marcos para Lucas,
ele deixa a coluna em branco, não é final? Mas não é padrão, porque nós vemos no Evangelho de Mateus, no final, ou melhor, no final de Mateus, tá? No final do Evangelho de Mateus, então quer dizer, o que nós temos aqui? Nós temos o respeito a esse espaço aqui, deixa eu riscar aqui, irmãos. Nós temos esse espaço que foi deixado em branco, que até é aceitável. Aqui entra a carta, tá? É o final da carta de Mateus, Mateon, né? Como vou dar um zoom aqui para vocês verem, tá? Vou dar um zoom para vocês verem que a carta realmente é de Mateus, porque aqui, olha só, Mateus, números romanos, 20, tá vendo? Com 5, 25, com 3, 8. Mateus capítulo 28, versículos do 10 ao 20, tem aqui, né, o final, e começando Marcos, aqui inicia-se, então, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos do 1 ao 9. Entenderam, pessoal? Então, aqui é o final do capítulo 28 de Marcos, de 10 a 20, e aqui inicia-se o começo de Marcos até do capítulo 1, né, do 1 ao 9. Entenderam, meus irmãos? Entenderam aqui? Agora olhem aqui, fiquem pasmos aqui, meus irmãos. Olhem isso aqui. Então, se você começou o Evangelho de Marcos e termina Marcos aqui, por que então ele deveria então, se fosse para seguir o padrão, Marcos, depois de Marcos vem, depois de Mateus, aqui o Evangelho de Mateus, depois de Mateus viria Marcos. Então por que ele, o escriba, então não isolou, não deixou também essa coluna em branco e não escreveu nada aqui? Por que ele também não fez isso aqui? Conforme nós vemos aqui. Está vendo? No final de Marcos. Por que ele não começou o Evangelho de Lucas aqui? Que ele deveria ter começado o Evangelho de Lucas aqui. Por que ele não começou Lucas aqui, meus irmãos? Por quê? Mas nós vemos que no final de Mateus, ele começa Marcos aqui em cima. Entenderam, meus irmãos? Por que então? Qual a explicação? Qual a explicação para isso? Está vendo? Olha só. Olha aqui. Olha aqui todo esse espaço aqui, ó, que ele deveria ter começado o Evangelho de Lucas aqui. Por que ele não começou, meus irmãos? Entenderam? Olha aqui. Está vendo como foi começado? Final de Mateus termina aqui e começa Marcos, como eu mostrei na letrinha pequena, está começando aqui no alto. Aqui está Marcos, ó. Marcos capítulo 1. Começa aqui. Tá? Então por que no final de Marcos para Lucas capítulo 1 não começa aqui no alto? Por quê? Porque ele deixou esse espaço, como eu estou falando, ele deixou esse espaço em branco em respeito, porque ele tinha uma cópia de manuscrito que continha o final longo de Marcos, o final de 9 a 20. E ele, com temor a Deus, mesmo respeitando o seu chefe, né, onde ele trabalhava lá, né, de forma profissional, dá para ver, e que ele, então, respeitando a Deus, fala, não, eu vou deixar esse espaço. Eu temo a Deus, eu sei que eu tenho cópias aqui que tem o final longo. O que eu vou fazer? Obedeço meu chefe, mas também não posso obedecer a Deus, então ele não escreveu conforme a ordem do seu chefe, e ele então, mas deixou em protesto, deixou lá essa página em branco. Ok? Para mostrar que caso o chefe dele, eu já repeti, né? Venha se arrepender, fosse colocado novamente. Bom, vemos aqui então ele dizendo, os próprios Westcott e Hort, que o Westcott e Hort não acredita, tá? São os do texto eclético, os textos piores que tem, tá? São os inimigos da Bíblia. O Westcott nem acreditava na inspiração da Bíblia. Os próprios, Westcott e Hort, esses dois, observaram o que com respeito a esse problema aqui de Marcos? O que eles observaram? Olha lá, em Códices Vaticanos, o escriba, depois de terminar o Evangelho, com o versículo 8, que nós estamos vendo aí, olha aí, na segunda coluna de uma página, contrariamente ao seu costume, como observamos em Mateus, que eu mostrei, né, ao seu costume, isso foi contrário ao seu costume, deixou um terço ou o restante da coluna em branco. É o que nós estamos vendo em branco, né?
Evidentemente, porque um ou outro dos finais subsequentes era conhecido. Tanto ele tinha manuscrito que tinha o final breve, que não continha os versículos de 9 a 20, como ele tinha pergaminhos, papiros, que continham também o final longo, ok? Já era conhecido desde o segundo século. Era conhecido pessoalmente dele, ele conhecia. As palavras omitidas existiam quando o manuscrito existente foi escrito. Então essas palavras, no quarto século, tá? Ano 400 mais ou menos, da era cristã, depois de Cristo, 4 séculos de igreja, ele quando escreveu aí, ele sabia da existência, tá bom? Quando o manuscrito existente foi escrito, e eram conhecidas do seu escriba, o escriba conhecia, ok? Citando aqui embaixo, aqui, na nota de rodapé, está dizendo, citado em Robson, The Long Ending of Mark of Canonical Verity. O espaço vago é mais do que suficiente para caber o final curto, mas parece insuficiente para o final longo. Robson sugere que o escriba deixou espaço vago insuficiente para o final longo devido a um lapso na contagem. Ele errou na contagem. Continuando. Eliot, outro crítico, descreve como segue essa peculiaridade do Códice Vaticano. Olha o que ele fala desse códice aqui. O Códice B, que é o Códice Vaticanus, de maneira não característica, deixa uma coluna em branco, seguindo o seu final truncado de marcos. Essa coluna aí. Tal coluna é excepcional na porção desse manuscrito que contém o Novo Testamento. Em outros lugares, em Vaticanos, no Códice B, o texto de cada livro sucessivo começa no topo da próxima coluna. Tá vendo? Olha lá, em outros lugares, nesse mesmo códice, o que se observou? O que Eliot, esse grande crítico textual, observou? Que quando você mostra, como eu mostrei em Marcos, que está aqui, vejam bem, está aqui, olha só. Aqui, olha só. Em Mateus, quer dizer, quando Mateus termina aqui, ó, vocês estão vendo o grifão de novo de vermelho, já na próxima, do lado direito, na próxima coluna, começa Marcos 1. É isso que ele está querendo dizer. Mas, no caso do final, lá aqui, já a coluna fica em branco. Por quê? Por quê? Exatamente isso. Tal coluna é excepcional na porção desse manuscrito que contém o Novo Testamento. Em outros lugares, em B, o texto de cada livro sucessivo começa no topo da próxima página. É quase como se o escriba hesitasse aqui. Talvez o seu exemplar tivesse o assim chamado final mais longo de Marcos. Está vendo? Ele estava com o exemplar fazendo a cópia e ele conferindo, porque era assim, ele ia fazer aqui o pergaminho em branco, as páginas em branco, e do lado aqui esquerdo dele, ele tinha aqui o outro pergaminho que ele tinha que copiar de um para o outro. Então ele tinha esse do lado dele, ele tinha ou esse ou outras cópias que continham final longo. Por isso ele deixou esse espaço em respeito. Entenderam? Então as palavras omitidas existiam quando o manuscrito existente foi escrito e eram conhecidas do seu escriba. Em outros lugares, tal. É bom, continuando. É quase como se o escriba hesitasse aqui. Talvez o seu exemplar tivesse os versículos 9 a 20, como eu falei, Então, sua hesitação fez com que ele deixasse o espaço para permitir uma reconsideração posteriormente. Caso seu chefe não, fizemos novos estudos e descobrimos que vem da data dos autógrafos, sim, então pode incluir de novo. Continua escrevendo do 8, coloca do 9 a 20 aí, espreme as letrinhas, mas continua, porque está nos originais. Então, é isso que aconteceu. Então, meus irmãos, é isso aí. Tá? O que eu queria falar para vocês do Códex B, Códex Vaticanos do quarto século, o queridinho, o preferido dos ecléticos, do Westcott Hort, do Antônio Miranda, esse ateu aí que está tentando destruir a veracidade, a inspiração das escrituras, mas ele não vai conseguir, porque esta obra é de Deus. Se esta obra é de Deus, não há portas do inferno que prevaleça contra ela. Estamos aqui como pessoas ortodoxas, como cristãos genuínos, tá bom? Tapando a boca dos hereges, dos falsos profetas, provando por A mais B que eles estão errados, enganando os leigos, tá? Os incautos, porque os que conhecem a Deus não são enganados. Então eu creio, sim, como eu provei para vocês, que o final,
longo de Marcos, ele realmente existe sim. E mais, eu estou analisando o Codex, eu estou indo no terreno do inimigo, o Codex, que esse Codex ele é egípcio, alexandrino, tá? Esses códex, você sabe que o Egito ele era o berço dos gnósticos, né, das heresias, dos falsos profetas, então foi copiado no local que com certeza eles começaram a deturpar, tanto é que na parte bizantina do Império, a parte da Grécia, a parte da Ásia, onde Paulo pregou nas igrejas de Tessalônica, por aí, lá essas cartas foram endereçadas a eles. Então, ou seja, lá foi preservado, então na maioria dos mais de 5.000 manuscritos gregos tem o final longo de Marcos. Então devemos ficar com a maioria. Se na maioria tem, é porque é autêntico, ok? Pessoal, vou ficando por aqui mais uma vez. Se inscreva no canal, dê um joinha. Forte abraço, fiquem com Deus, fui.